Sejam muito bem-vindos à Casa de Abel Sebastião de Almeida, que todos nós possamos nos sentir aliviados das pressões que nós sofremos aí fora, que nós sejamos aliviados das dificuldades da vida, da saúde, das dificuldades que alcançam todos nós. Que no dia de hoje possamos ser bafejados pelos bons ventos que a espiritualidade superior coloca soprando a nosso favor. E agora, nossa irmã vai fazer a leitura da obra de Carlos Bacelli, É pela Boca, e nessa leitura, bem devagarzinho, nós vamos nos afastando das preocupações que chegaram até nós. Boa tarde a todos. Bem-vindos à Casa de Abel Sebastião de Almeida. Na segunda-feira, dia de estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, e o texto de preparo hoje é Pela Boca, do livro Deus te abençoe, enviado pelo Espírito Irmão José e psicografia de Carlos Bacelli. O diminuto bem que fazes não te confere o direito de magoar a quem seja. Contenha-te em teus impulsos e personalistas. Não respondas ofensa com ofensa. Na maioria das vezes, a agressão verbal que escutas em silêncio se desfaz no mesmo instante em que te é feita. Acautela-te para que não te consideres coberto de razão para humilhar e ferir. Não raro é a dor que se expressa através dos lábios que te provocam. Todos somos passíveis de atitudes imprevisíveis. Um simples diálogo pode degenerar em campeonato de insensatez. Pela tua reação a esta ou a aquela situação constrangedora que te façam passar, podes avaliar o teu grau de aproveitamento nas lições que teorizas com mestria. Sempre que te excedes, convém que, de imediato, peças desculpas. 1000 palavras a esmo costumam ser insuficientes para anular o efeito de uma só palavra contundente. É através da boca que a paz foge ao coração de muita gente. Um bom estudo para todos. Agora vamos continuar o estudo do Evangelho. Nessa tarde, o estudo vai ser feito pela nossa irmã Sônia e vai continuar o capítulo 8. Sônia vai falar dos itens 8, 9 e 10. Então, agora, toda a nossa atenção fica no estudo do Evangelho.
Olha aqui, se esse negócio eu vou morrer atrapalhada com essas coisas aqui. Se vocês me perguntarem quantas vezes você já usou microfone, milhões, mas sempre me atrapalho. Faz mal, né? Boa tarde para vocês, boa tarde aos nossos irmãos desencarnados que aqui estão, buscando alívio para as suas dores, conforto para as suas saudades. Hoje, foi tão próximo, né? Levei um mês, agora em 15 dias voltei eu. E para falar alguma coisa que eu introduzi, né? Que foi falar sobre a pureza do nosso coração. Que como é que a gente vai ficar com esse coração puro? Que jeito que a gente vai dar quando a nossa imperfeição impera? Mas a gente já viu nas outras palestras que tudo é possível dentro da medida do possível mesmo nosso, né? Cada um de nós teremos 10, 20, 30, 40, 1000 encarnações conforme sejamos, né? Provavelmente nós estamos num estágio um pouco melhor. Primeiro até porque somos brasileiros, né? Aqui, aí você vai dizer, você está sendo engraçada, Sônia. Que brasileiro tá? Nós estamos tão sofridos. Não, é porque a nossa terra é boa, né? A gente não fica apavorado de ter um vendaval, um terremoto, né? A gente deita na nossa cama e vai acordando na nossa cama. E enquanto Japão, China, Estados Unidos, né, estão sempre assustados, né? O chão que eles pisam não é um chão firme, né? E o nosso chão, além de ser rico, hoje eu li uma notícia fantástica, né? Nós temos água, descobriu na Amazônia, água para 250 anos de vida do planeta Terra. Olha que espetáculo! Então, além do nosso solo ser firme, nós temos embaixo desse solo riquezas que nos colocam em situação material de bom proveito. Mas creio eu que por nós estarmos aqui no planeta Terra, reencarnados no Brasil, que isso seja também um valor para nós, né? Se nós viemos para cá, já numa condição de vida material mais tranquila, em termos do planeta em si, é porque a gente merece alguma coisa, né? Então, a gente deve ter subido um grauzinho, mas eu tenho certeza que cada um de nós já alcançamos algumas melhoras. E continuando, nós vamos fazer como é que esse coração puro nós podemos zelar, tentar melhorar o nosso coração puro. Aí na palestra que eu fiz anteriormente, nós tivemos como modelo, lembra que eu falei que coisa concreta, que Jesus era um mestre muito moderno? Ele trabalhava com coisas concretas, foram as crianças. Hoje nós vamos falar da boca. E aí da boca tem 2 textos, né, que já estão postos ali, que do Mateus e o outro do Lucas, em que há uma conversa, transcrito uma conversa entre Jesus e o povo da sua época. Então, o primeiro, ele vai falar dessas mãos não lavadas. Mãos não lavadas. Lembra logo o quê? Covid, né? A coisa que a gente mais fazia durante o período da Covid era lavar as mãos. Até aprendemos a lavar as mãos por cima, por baixo, né? Então, ficamos até com hábitos melhores. Mas esse hábito higiênico que deve ser conservado, que nos defende das mazelas, né? Para que nosso corpo resista melhor, mais saudável, nessa época não foi desprezado, mas ele serviu como uma comparação. Mãos é algo material. E vamos ver o que acontece se as mãos e a boca
e a pureza e impureza. É isso que ele vai falar o tempo todo. E então os escribas e fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram de Jesus e lhe disseram: por que viola os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos que fazem suas refeições? Então, chama atenção, né? Os fariseus chamam a atenção de Jesus. Por que você, uma coisa tão antiga, né? Tão higiênica, não lavou as mãos? Aí Jesus sabiamente responde: por que violais vós outros os mandamentos de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs este mandamento: honrai o vosso pai e a vossa mãe, e este outro: seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito seu pai ou a sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei, ainda que depois não honra nem assista o seu pai e as suas mãos. Tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Desculpa, gente, mas eu estou cheia de gripe hoje. Olha, como respondeu sabiamente, vamos traduzir essas palavras. É como você está preocupado com as minhas mãos sujas e não está preocupado com o mandamento de Deus: honrai seu pai e sua mãe. Então, esse honrai seu pai e a sua mãe já estava nas leis divinas, né? Cuidar dos seus pais, ampará-los. E eles a isso não obedeciam e daí? Vamos em frente. Então, Jesus faz uma comparação de um ato físico, material, com uma postura moral. Porque o que o Jesus Cristo está trazendo para a gente é uma postura moral. Aí pode passar, Leura, por favor. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías quando disse: esse povo me honra de lábios, mas não conserva longe de mim o coração. É em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas. Eles eram de verdade, o povo da época de Jesus eram hipócritas. Lembra que a gente já leu, não sei se é antes ou depois, quando Jesus chamou a atenção deles, que eles não precisavam fazer as suas orações aos berros, falando alto, né? Para que todo mundo ouvisse. Porque não precisa falar com Deus aos berros, louvando alto. A gente ainda vê isso hoje em dia, né? Em algumas religiões. Não é isso. A gente quietinho, sozinho, no nosso silêncio, nós fazemos profundas conversas divinas. Aí, depois de ter chamado o povo, diz, aí Jesus vai ao povo: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem, é o que sai da boca do homem que o macula. O que sai da boca procede do coração e o que torna o homem impuro o homem. Por conta do coração é que parte os maus pensamentos, os assassinos, os adultérios, as maledicências, essas coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver lavado as mãos não é o que torna impuro. Para pensar o que ele diz, que Jesus colocou para pensar. Não é as mãos sujas que vão botar o pão, que levam o pão à nossa boca, que vai nos tornar impuro. Não é esse ato. É o que a gente deixa sair da nossa boca, o que a gente fala para o outro. E quantas vezes, e a boca, a linguagem, a gente já falou isso muitas vezes aqui, traduz os nossos pensamentos. Portanto, aquilo que eu falo através da minha linguagem traduz o que eu penso. Então, quantas vezes nós
traduzimos maus pensamentos. Isso é, passamos para o outro coisas ruins. Lembra que eu aqui falo muito de criança, de aluno, a maneira pela qual nós temos que falar com os nossos filhos, nossos netos, as nossas crianças, o nosso companheiro, a nossa companheira. O que torna, né? Quando eu guardo raiva, sentimento de rancor, de mágoa, de raiva, as palavras, como é que eu sei que o cara está com raiva de mim, tem rancor, tem inveja de mim? Pelo que ele me diz e pelo que ele me faz. Então a gente precisa prestar bem atenção. Preste atenção. A gente entra no elevador, né? Todo mundo, cada um na sua, no seu celular. Você diz, bom dia. Alguém te responde? Silêncio total. Você repete, bom dia. Silêncio total. E na hora de sair do elevador, alguém fala, por favor, eu vou sair agora? Não, vai empurrando a gente, ou a gente vai olhando, vai se colocando. Isso já mostra o espírito das pessoas que estão às nossas voltas. Não é bom quando a gente sai da nossa casa cumprimentando, quando nossos filhos nos cumprimentam. Mamãe, estou indo, beijinho, beijinho. Essa coisa boa, esse desejo, a gente diz, vai com Deus, um bom dia para você. Preste atenção na aula, filho. Esses são bons pensamentos, saem do seu coração que ama o seu filho. Quantas coisas nós fazemos que um dia o nosso filho diz para você, mãe, você foi tão ríspida quando me chamou a atenção. E a mãe fala assim, não, mas eu não falei. Falou sim. Sabe por quê? Porque o adolescente, ele é muito sensitivo, ele é muito emocional ainda. Então a gente tem que ter jeitinho de falar. Cuidado para falar. Tem uma médica que hoje aqui. A médica também precisa saber receber o seu paciente que chega ao consultório cheio de ansiedade, com medo de estar com câncer, preocupado que vai morrer, vai deixar sua família, né? Quantas coisas um cliente, nós clientes, entramos na nossa cabecinha, pela ignorância, por não entendermos os exames, dentro de um consultório. Quando a médica levanta da cadeira dela, nos recebe com um sorriso, a gente já fica mais animadinha, né? E quando ela diz, e aí, como você passou? Nossa, como você está? Aí a gente vai relaxando, né? Tanto é que ela mede a pressão na gente depois de uma conversa fiada danada. Porque se medir na hora, a pressão está 16. Mas as palavras doces, carinhosas, é que vão nos envolvendo e vão nos colocando tranquilo para as notícias, às vezes, muito desagradáveis que nós temos que receber. Então, é isso que Jesus Cristo colocou para nós e que nós temos que exercitar todos os dias. Quantas vezes a gente acorda e faz o favor de dar bom dia para ninguém? E a gente nem se dá conta. Aí ainda pergunta, e aí, bom dia? Não, já estava pensando no que ia fazer. Então, olha quantos cuidados nós temos que ter com a linguagem, com aquilo que nós falamos para o outro. Aí, o item 9, que não está ali digitado, é a palavra de Lucas, que é bem igual. Dita, alguma coisa dita igual Mateus de outra forma. O que Lucas diz? Enquanto ele falava, um fariseu lhe pedia que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu entrou então a dizer consigo mesmo, por que não lavou ele as mãos antes de jantar? Disse-lhe, porém, o Senhor, vós, outros fariseus,
pondes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensato que sois, aquele que faz o exterior não é o que faz também o interior. Então, a chamada de Lucas, né, que conta o mesmo fato, mas chamando a atenção, né, aí Jesus coloca a seguinte coisa, a preocupação com o exterior, a preocupação de ser bonitinha, cheirosinha, né, e o interior muito ruim, muito cheio de dor, de raiva, de rancor diante da vida. Então, não que a gente não tenha que ter um exterior arrumado, mas a gente precisa ter o nosso interior de melhor qualidade. Trabalhando numa escola de freiras, a freira dizia para mim assim, ela era católica, o Sônia, você sabe que quando a gente está bonita, eu falei, quando a gente está bonita, quando a gente se pinta, se arruma. Não, Sônia, é quando a gente está bem com a gente. Quando a gente está bem com a gente, quando você está fazendo o seu trabalho com alegria, com satisfação, você fica muito bonita. Aí eu falei, é verdade. E é verdade, né? Às vezes as pessoas não olham para você e falam assim, o que está diferente hoje? Está tão bonita. Você diz nada. Mas é porque dentro de você está feliz. Dormiu bem, você está bem consigo mesmo, você está fazendo o que você gosta, você está junto das pessoas que você amam, não é? Então, essa coisa, dizer que nós não retratamos o que nós pensamos é mentira. Está sempre aqui, só que a gente, por vezes, até percebe, né? Mas fica quietinha. Mas tudo que é impressionante como o corpo da gente, as nossas palavras são perceptíveis a qualquer pessoa que tenha um olhar mais atento. Os itens 8 e 9, que são esses dois, né? O do Mateus, a fala do Mateus e a fala do Lucas, que é a interrogação, é um interrogar de Jesus Cristo, reproduz os relatos de Mateus e Lucas sobre o encontro de Jesus com escribas e fariseus judeus, que, escandalizados, indagaram de Jesus a razão pela qual seus discípulos não lavavam as mãos antes das refeições, costume tradicional entre os antigos. Os escribas eram os homens cultos da época e os fariseus eram os judeus ricos. Então, olha bem, essa pergunta, Jesus falava ao povo. Mas quem interrogava não era o povo. Era a classe que se achava culta e a classe que achava rica. E olha, fecha o olho e pensa no 17 de setembro de ontem que nós vimos na televisão. O povo clama. Os ricos pensam, armam. E os cultos executam. Então, a gente precisa prestar bem atenção nisso. Relendo essa passagem do Evangelho, à luz dos conhecimentos atuais, estranhamos os desrespeitos do discípulo à regra básica de higiene, que também nós praticamos. Numa primeira leitura, podemos imaginar que Jesus era contra medidas de higiene. Numa leitura mais apurada, percebe-se que Jesus aproveitou a ocasião para mais uma vez convidar os homens de boa vontade a modificarem, não seus hábitos salutares de higiene, mas a transferir tais hábitos para o seu comportamento moral. Então, fechamos isso.
O que Jesus quis, sempre vocês não podem esquecer isso, quando vocês estiverem lendo, estudando o Evangelho. Jesus era um professor prático. Ele não falava abstratamente. Ele falava das coisas do dia a dia, e essas coisas do dia a dia é que ele colocava nas mãos das pessoas para pensar sobre a sua moralidade. Então, não é a higiene das mãos que me leva à moralidade. Higiene é uma coisa que me protege contra as doenças físicas, mas higiene não me protege contra o meu nível de moralidade. Certo? Pode passar. Passou? O homem atrelado aos seus valores materiais, vive uma realidade que criou para si mesmo e que alimenta com seus objetivos e com seus interesses, dando cunho de verdade a sentimentos egoístas e vaidosos, no que diz respeito à sua ligação com Deus. Cria formas de proceder que venham atender ao exclusivismo dos seus ideais, relacionando-se com a divindade por meio das práticas exteriores, de forma a não comprometer a natureza da ligação que mantém com o mundo que o cerca. Mas, como as leis divinas encontram-se impressas em sua consciência, o indivíduo aprisionado aos seus desejos, que só a matéria pode atender, procura neutralizar os mandamentos, que deveriam reger seu processo de decrescimento espiritual, adotando procedimentos que possam ser percebidos por outros e avaliados como corretos. Olha, isso se chama justificativas. Nós vivemos nos justificando, né? Quem é muito inteligente usa até justificativas científicas. Como nós usamos as justificativas que nos protegem de algumas coisas, como do ridículo, do que o outro me diga que eu sou metida besta, né? Mas de verdade, nós sempre temos atos egoísticos, nós somos vaidosos, nós não temos humildade, nossa humildade é lá bem pequenininha. Mas que bom que nós possamos dizer isso de nós, vocês não acham? Quando eu reconheço isso, eu me permito a melhorar, né? Eu vou dizer assim, eu sou a melhor professora do mundo, eu acho, e posso até dizer. Isso é um orgulho, né? Mas também é um direito que eu tenho de me achar bem. Mas para eu não deixar esse orgulho sair por aí, eu não posso, numa reunião de professores, querer que a minha posição, a minha ideia predomina. Eu posso me achar a melhor professora do mundo, mas numa reunião de 10 profissionais e eu for a única que não concordei, eu preciso pensar. Não, eu não sou a melhor professora. Se 9 pessoas deram ideias que até eu concordo que são boas, eu não posso querer que a minha ideia prevaleça sozinha. Eu preciso ouvir e acrescentar, sim, mas não fazer que a minha ideia seja única. O que a gente vê quando trabalha, né? Um regime totalitário, muitas vezes do nosso líder, né? Botou todo mundo para pensar, todo mundo pensou, trouxe boas ideias e no final da reunião ele disse, não, eu sou o dono da escola, eu vou fazer isso e acabou. Isso é uma afronta e é um desrespeito ao outro, porque eu
sou um espírito ainda profundamente egoísta e vaidoso. Isso a gente precisa segurar. E a gente segura? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Mas a gente tem que ter consciência, pode passar. É isso que a gente está colocado aqui. Olha, o ser humano que ainda está plantado no orgulho e no egoísmo, apresenta ao mundo onde se encontra, em razões de suas necessidades evolutivas, inúmeras justificativas para legitimar suas atitudes. Exatamente o que eu falei. Eu sou consciente disso, que eu sou uma pessoa egoísta e vaidosa. Mas eu dou uma justificativa. Eu dei um exemplo aqui. Todo mundo pensou, a ideia está boa, mas o dono da escola diz assim, não, mas eu vou fazer o que eu penso. É isso, ó. Olha o exemplo aí que eu dei. É claro, é evidente. E nós fazemos isso nas relações nossas. Fazemos marido e mulher, então é doutor para fazer isso. Não, eu até acho que você tem razão. Nem pensei que você pensava assim, mas desculpa, meu bem. Eu é que trago dinheiro para casa. Matou. E acabou. Então, é o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a nossa vontade de domínio, de poder. Olha quanta coisa ruim junto. Reconhece a paternidade divina, mas longe está de modificar essencialmente sua conduta, como se faz necessária a todo espírito de evolução. Pois se deleita com as formas de prazer e satisfação do mundo material. Olha, gente, isso aí, sempre que eu leio, eu estudo, eu me lembro do Chico Xavier, né, gente? Jesus, o homem, um fenômeno, era o máximo da humildade, o máximo da grandeza divina. E quantas vezes esse homem foi massacrado? Quantas vezes? Milhões de vezes. Quantas vezes ele foi negado? Ele chega à Europa, sim, ele chegou à Europa, sim. Ele levou o espiritismo, um brasileiro que levou ao espiritismo, um brasileiro simplicíssimo, aos altos escalões, a alta cúpula culta da Europa. Mas, gente, com que humildade ele falava. Mas sabe por que ele conseguiu? Porque ele não falava o óbvio. Ele não ia a uma plateia para falar o óbvio. Ele ia para uma plateia para falar aquilo que ninguém tinha. Ele falava, não falava a nós simples, ignorantes, ele falava a homens de conhecimentos científicos de alto nível. E esses homens o contrariaram? Mesmo não acreditando em Deus? Nada. Porque era verdade. E a verdade, quando é verdade, ela é constrangedora para o outro. Nós não ficamos muito envergonhados? Muito. Quando a gente precisa ter compaixão e a gente verifica que a gente não tem nenhuma compaixão, eu me sinto profundamente envergonhada. Mas não tem. Há situações em que a gente se vê e fala assim, não gosto disso. E nos mostra extremamente preconceituosos. Mas é verdade. Olha, um fato na minha vida de professora, eu tinha 20 anos exatamente. Uma criança teve um ataque epilético. E eu, na escola normal, a gente aprende, né, algumas coisas sobre isso. Mas eu tinha um amigo nosso, que é médico, que estava estudando para medicina, e ele me disse, Sônia, quando uma criança, o ataque epilético, vai babar. Mas isso não tem problema, porque antigamente eu não falava, baba pega. Vocês ouviram isso?
Era muita ignorância, mas era isso. Aí o garoto forte, o José, nunca vou esquecer, caiu, a gente estava saindo, quando eu vi o garoto estava no chão babando. Eu, 20 anos, a minha cela era fora do corpo da escola, eu falei assim, o que eu vou fazer com esse garoto? Os garotos foram embora, eu, magrinha, gente, naquela época era um filete pequenininha, bem pequenininha, peguei o garoto, não sei, foi Deus, peguei o garoto no colo, entrei pela escola dentro, fui parar lá no gabinete da diretora, eu me lembro, o nome dela era Dona Arlete. E ela, o que foi? Não sei, eu acho que ele está tendo um ataque epilético. Botei, aí a gente arrumou lá um almofado, botei, coloquei, e o garoto depois vomitou, foi uma sujeirada do caramba. E eu ali, ajudando, limpando, até que a mãe dele chegou. Eu nem sei como eu fiz aquilo, mas foi meu primeiro ato de compaixão pelos meus alunos. Eu acho que passou para mim um sentimento de compromisso com minhas crianças. O meu compromisso foi maior do que o meu medo. Então, a gente tem esses bons hábitos, mas também a gente tem os maus hábitos, que seja, ih, morreu ali, nem vou olhar. E sai pensando em outra coisa, não tem nem o ato de fazer, eu não vou olhar, mas eu vou hoje começar a orar. Então, gente, é isso, é simples, né? Olha como é que as coisas... Todo mundo aqui deve estar com uma coisa na cabeça, que já pensou, que já fez, boa e má. Pode passar, por favor. Vai. Peraí. Não, pode passar. Ô, Suelia, essa palestra não é a minha aqui, esse lado. Tem certeza, porque eu já sei ela de cor. Não é. Passo mais? Não, pode passar, mas não é. Mas eu sei aqui. Peraí. Essa é. Essa aí. Bem, mas eu já falei tudo que tinha que coisa. Peraí. Deixa eu seguir só aqui, ó. Aí agora vamos à prática. Já aprendemos o que Jesus falou, né? Sobre a pureza e impureza. A impureza está nos nossos maus pensamentos e quem retrata essa impureza é a nossa linguagem, pela nossa boca. Ok. Para limpar o coração, o que o homem precisa? Conhecer-se a si próprio, buscando saber quem é e quais seus deveres, interrogando diariamente a consciência. Isso já foi tão falado aqui. Diariamente, lembra que eu falei na última palestra que quando a gente sair daqui a gente deve fazer uma autoavaliação? O que eu fiz hoje no meu dia? O que eu fiz de bom? O que eu fiz que foi errado? Então a gente precisa saber quem eu sou. Exercitando um culto interno, renunciando ao egoísmo e ao orgulho, sendo bom, indulgente, caridoso, humilde e paciente. Veja bem, olha que coisa difícil, hein? Sendo bom, indulgente, caridoso, humilde e paciente. Indulgência é saber ouvir. A gente para desenvolver essa virtude, tem que saber ouvir, e ouvir com uma largura deste tamanho. O seu filho chega e fala, mamãe, hoje eu fiz uma besteira. Aí você já pergunta, qual foi a besteira, garoto? E já fica pensando, né? Fumou cigarro eletrônico, tomou droga, bebeu demais, vomitou. Aí já o coração treme. Meu filho, fala logo, o que foi? Não, mamãe, hoje eu gastei mais, você me deu tanto e eu gastei mais. E fiquei lá com a conta zerada, fiquei no vermelho.
Ah, sim. Então o que você fez? Aí já... Mas a gente é preconceituosa. Se é adolescente, a gente pensa 3 coisas. Cigarro eletrônico, droga e bebeu demais e vomitou. Muito. Então, a gente precisa saber ouvir o outro, ser indulgente também com o outro, com a fala do outro. Quando ele assim, na escola, o que a professora às vezes diz? Sônia, fiz uma bobagem. Aí eu falei, diz logo qual foi a bobagem. Aí um pouco de brincadeira. Bateu no aluno? Não. Você não bateu no aluno, qual foi a sua bobagem hoje? Aí, quer dizer, a gente precisa ser indulgente. E quando a pessoa não falar, não fazer escândalo, né? Não, ai, que coisa horrível. Mas não é por aí. Caridoso. Quantas vezes a gente tem oportunidade de ser caridoso no fulano? Você está bem? Quer sentar aqui um pouquinho para conversar comigo? Olha a caridade. Mas você diz, nossa, eu estou com tanto trabalho, deixa ela embora. Vai beber água, ela vai passar. E ela que quer ver que fez alguma coisa, ela que se resolva. E paciente, né? Paciente é uma virtude complicada. Com a dor, então, a gente é impaciente. Com nossa dor física, totalmente impaciente. Com os nossos companheiros, totalmente impaciente. Com os nossos patrões, fatalmente impaciente. Mas a gente tem que treinar isso. A espera, a paciência, nos dá uma visão mais humana de nossa com o outro e do outro conosco, né? A gente costuma dizer, tenha paciência, tudo passa. Mas a gente não acredita, né? Quando a dor nos assola. A gente acha que é para sempre, mas nada é para sempre. Então a gente sempre tem que lembrar disso. Renunciando ao mal para abraçar o bem. Eu me lembro muito bem que a gente falou muito desse mal que a gente traz e desse bem que a gente tem. Quantas vezes a gente fala, deixa que a nossa fala seja uma fala rancorosa. E quando essa fala podia ser amorosa. Não é? A Raquel é boazinha. Não é boazinha, ela é amorosa. Parece que quando a gente fala uma fala boazinha, é que a gente é bobinha. Não tem ideia de boazinha nem bobinha. Tem de amorosa. Amorosa é saber ouvir o outro, saber minimizar a dor do outro, saber ajustar com o outro aquilo que é possível para melhorá-lo, dar oportunidade para o outro, apesar de às vezes essas oportunidades nos prejudicarem, porque também a gente não quer oferecer ao outro o nosso bem, porque pode nos prejudicar. A gente também é bonzinho. Abandonando as aparências e valorizando a essência, a realidade, preferindo o reino dos céus ao reino do mundo material. Toda vez que eu falo do reino dos céus, fica uma coisa assim, vaga. Gente, reino dos céus está aqui da gente, dormir com a cabeça tranquila. Reino dos céus é quando a gente deita na nossa cama e diz, ai, graças a Deus, o dia foi tão difícil, mas eu estou aqui na minha caminha, no meu colchãozinho, para dormir. Isso é reino dos céus. Não pense que reino dos céus é outra coisa que não seja isso. Jesus ensina que não é o que entra pela boca que macula o homem, mas o que lhe sai pela boca, a maledicência, o falso testemunho, as ofensas, as intrigas. Eu quero falar aqui só do falso testemunho. Mentira! Falso testemunho tem uma palavra bem grosseira. Mentira. Não minta. Não minta para você mesma. Para o outro, sei lá se vale a pena.
Mas mentir para o outro é mentir para você. Dizer que está tudo bem com o seu marido e a casa está caindo. Sabe por quê que a gente faz isso? Porque a gente não tem paciência de sentar, de se avaliar, de questionar as nossas atitudes. Então a gente mente. Quando a gente lida com criança, com famílias, com dor, as pessoas gostam muito de se enganarem. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Não tá nada bem, nada bem. Não adianta fugir pelas laterais. Quando a gente diz, não é isso, mas dá certo, vamos tentar. Vamos fazer. Mas eu já desisti. Não. Porque eu não posso mais. Nós podemos sempre. Não minta para você. A maior mentira não é aquela que eu prego para o outro, mas a maior mentira é aquela que eu prego para mim mesma. Saber que está tudo ruim. Saber que as coisas estão muito mal e não ter coragem de questioná-las. Essa é a maior mentira. O que, então, Jesus ensina não que entra pela boca que macula o homem, mas o que sai pela boca. O que fica aqui no final da nossa palestra? Lá, Jesus ensina que lavar as mãos é fácil. Difícil é higienizar os pensamentos, limpar o coração e purificar as palavras. Quando a gente se coloca pronta, vou dizer, hoje a gente está conversando e vai continuar essa conversa de coração por algumas 2, 3 semanas. Mas leva daqui, a cada vinda aqui, leva daqui alguma coisa para pensar. Nessa puros de coração, como no humilde, na humildade, pobres de espíritos, nos aflitos. Guarde sempre uma coisa: quanto mais eu me conhecer, quanto mais eu me olhar, preocupar-se comigo, esquecer as fofocas da vizinha, o disse-me-disse, olhar quem eu sou, quantos anos eu tenho, quem eu sou, o que eu faço, o que eu desejo. Eu acho que isso vai melhorar. Isso vai nos levar a essas bem-aventuranças. Sônia, como a gente procede ao desejar tanto, nos aproximar de cada a bem-aventurança? De verdade, não é? As bem-aventuranças são divididas em 7 ou 8, mas de verdade, as bem-aventuranças é só uma. Cuidai da sua moralidade. Tenha apreço pela sua conduta moral, para que você possa espiritualmente progredir. É só isso. Só. Muito obrigada, uma boa tarde, uma boa semana para nós.